Em 2002, Vladimir Putin imaginou que seria simples tomar Kiev em questão de dias, na verdade, 11. O plano era transformar a Ucrânia em um território submisso, eliminando qualquer ameaça à sua autoridade. Afinal, uma nação que desperta para sua própria dignidade pode derrubar ditadores e decidir seu próprio destino. Mas as coisas saíram completamente do controle. O que deveria ser uma operação relâmpago se arrasta há mais de uma década, engolindo 2012, 2020, 2023 e agora 2024. Uma guerra que prometia terminar em semanas se tornou um pesadelo interminável para a Rússia, sugando recursos, vidas e esperanças. O país enfrenta uma crise sem precedentes, escassez de soldados, famílias destroçadas pela perda de entes queridos, cidades reduzidas a escombros. E o pior, o conflito não se limita às fronteiras ucranianas. Dentro da própria Rússia, a realidade também se desintegra. Não estou aqui para julgar responsabilidades ou apontar culpados, mas para analisar como essa guerra está transformando o país. E como essas mudanças determinam quanto tempo ela ainda durará, se Moscou conseguirá recrutar novos combatentes e, acima de tudo, qual será o desfecho dessa tragédia. A economia russa, já fragilizada, afunda ainda mais. Os preços disparam. O Banco Central tenta conter a inflação, mas os especialistas ocidentais podem até prever catástrofes. A verdade é que ninguém sabe ao certo como reverter esse colapso. Enquanto isso, os cidadãos comuns sofrem. Para quem perdeu familiares na guerra, a dor é insuportável. Para quem acreditava na narrativa de uma operação especial rápida e indolor, a realidade é um tapa na cara. Moradores de cidades como Shebekino e Sudza, que antes viviam suas rotinas, agora enfrentam bombardeios diários ou a ocupação das forças ucranianas. Não é mais algo distante que acontece lá fora. A guerra invadiu suas casas, suas finanças, seu futuro. Antes, muitos russos preferiam ignorar o conflito, como se fosse um problema alheio. Hoje a indiferença se esvai. Pesquisas recentes mostram que o número de pessoas que desejam o fim da guerra a qualquer custo cresce a cada dia. Quando questionados sobre o que prefeririam, a anexação de novos territórios ou a devolução das regiões ocupadas, a maioria não hesita. Querem a paz? Mesmo que isso signifique abrir mão de conquistas. Não se trata de vitória ou derrota, mas de simplesmente pôr um fim ao sofrimento. Os dados não mentem. Em 2023, após o choque inicial da mobilização e a ilusão de uma economia em recuperação, a guerra se tornou um pano de fundo quase invisível na vida dos russos. A propaganda estatal diminuiu, mas não desapareceu. Os programas de TV ainda despejam ódio, mas a população, aos poucos, começou a respirar aliviada, como se o conflito tivesse sido empurrado para as margens da consciência. Era chamada normalização da guerra, um mecanismo de defesa para não enlouquecer diante do absurdo. Mas essa ilusão começou a ruir no início de 2024. A campanha presidencial trouxe à tona vozes dissonantes, como as de Boris Nadezhd e Ekaterina Duntsova, que ousaram falar em paz. Mesmo com a censura sufocando suas candidaturas, o simples fato de existirem deu legitimidade ao discurso anti-guerra. E os números refletiram essa mudança. Em pesquisas recentes, o apoio à operação militar especial caiu para cerca de 55%, o menor índice desde o início do conflito. Enquanto isso, quase metade da população agora defende a retirada das tropas ucranianas. O que explica essa virada? A resposta está no cotidiano. As pessoas estão cansadas de ver seus salários perderem valor, de lidar com a inflação, de temer pelo futuro dos filhos. A guerra não é mais um assunto abstrato, mas uma realidade que corrói o bolso e a segurança. E quanto mais a situação econômica piora, menor é o apoio ao conflito. Em setembro de 2024, 27% dos russos afirmaram que sua condição financeira havia se deteriorado, o dobro do registrado no início de 2023. Entre esses, a rejeição à guerra é ainda mais forte. Apenas 43% apoiam a continuidade das hostilidades, contra 56% dos mais abastados. A lealdade ao governo também se enfraquece à medida que a crise aperta. A propaganda pode até criar uma bolha de apoiadores fanáticos, mas a maioria da população não vive nesse mundo paralelo. Para eles, a guerra é sinônimo de privações, incertezas e medo. E quando a sobrevivência diária se torna uma batalha, até mesmo os mais patriotas começam a questionar: vale a pena continuar? A resposta, cada vez mais clara, é não. A contrair empréstimos. Em 2023, entre os entrevistados que recorreram a crédito por enxergarem uma chance de melhorar suas condições de vida, 56% mantiveram apoio à guerra.
Curiosamente, essa perspectiva de melhora foi mencionada com mais frequência por famílias cujos parentes estavam diretamente envolvidos nos combates. Porém, quando o dinheiro era urgente para sobreviver, para pagar contas básicas ou colocar comida na mesa, o apoio à guerra despencava para 45%, abaixo da média nacional. A relação entre a situação financeira e a postura diante do conflito fica ainda mais evidente quando se analisa a capacidade de quitar dívidas. Em 2024, ao serem questionados se havia se tornado mais fácil ou mais difícil pagar empréstimos em comparação com o ano anterior, apenas 6% dos entrevistados afirmaram que a situação melhorou. Para 52%, porém, a realidade era oposta, as parcelas pesavam cada vez mais no orçamento. Entre aqueles que conseguiam honrar seus compromissos com mais folga, o apoio à guerra atingia 49%. Quase o dobro dos 30% registrados entre quem enfrentava dificuldades para pagar. A lógica é cruel, mas cristalina. Quando a guerra se traduz em contas atrasadas e noites sem dormir, o patriotismo perde força. E à medida que mais famílias têm entes queridos nas frentes de batalha, a percepção do conflito se transforma. Em 2022, apenas 20% dos russos afirmavam ter parentes ou amigos mobilizados. Em setembro de 2024, esse número saltou para 30%. Para efeito de comparação, na Ucrânia, 70% da população tem algum familiar ou conhecido envolvido na resistência desde o início da invasão em larga escala, um aumento de 5% em relação a 2023. Nas repúblicas separatistas, a realidade é ainda mais dura. Entre 43% e 54% dos entrevistados confirmam que alguém de sua família está combatendo. A percepção de que certas regiões são mais afetadas pela mobilização também molda a opinião pública. Em média, 26% dos russos reconhecem que seus territórios sofreram mais baixas do que outros. Em Moscou, São Petersburgo e na região de Sverdlovsk, esse índice cai para 6% a 8%. Já em áreas de alta mobilização, como Buriatia, Yakutia e Daguestão, o número dispara para 32% a 51%. E entre aqueles que têm familiares nas frentes de combate, o apoio à guerra é ainda maior, não por convicção, mas por uma espécie de lealdade forçada. Afinal, como questionar um conflito que já custou a vida ou a saúde de alguém próximo? Essa resistência psicológica, porém, não é imune à realidade. O medo de perder mais entes queridos e a angústia diante das baixas crescem exponencialmente. Enquanto 79% dos russos com familiares no fronte se preocupam com mortes e ferimentos, apenas 8,9% dos demais compartilham dessa inquietação. A dor das perdas inevitavelmente abala até os mais fervorosos defensores da guerra. E embora eventos dramáticos, como ataques terroristas ou invasões de território, possam gerar picos momentâneos de apoio, a tendência é que a opinião pública oscile e, com o tempo, retorne a um patamar mais cético. Um exemplo claro foi a reação aos atentados em Crocus City Hall. A propaganda estatal agiu rápido, atribuindo a autoria do ataque ao Ocidente, 37%, e à Ucrânia, 27%, enquanto apenas 9% apontaram grupos terroristas islâmicos. Por um breve período, o discurso de que o inimigo usa métodos bárbaros reforçou a ideia de que a Rússia deveria redobrar seus esforços bélicos. Mas, como em outras ocasiões, o efeito foi passageiro. Em poucas semanas, o choque inicial deu lugar a uma nova onda de descontentamento, especialmente após a invasão ucraniana em Kursk, que expôs fragilidades militares até então negadas. A presença de tropas ucranianas em solo russo, com tanques cruzando fronteiras e civis em pânico, foi um golpe duro na narrativa de uma guerra bem-sucedida. Entre fevereiro e agosto de 2024, o percentual de russos que consideravam as ações das Forças Armadas bem-sucedidas caiu de 74% para 35%. E não adianta o Kremlin destacar avanços no Donbas. Para a maioria, a perda de Kursk não é compensada por ganhos territoriais distantes. Quando questionado sobre o que priorizar, a libertação de territórios ocupados ou o avanço em solo ucraniano, 53% escolheram a primeira opção, enquanto apenas 15% defenderam a continuidade da ofensiva. O que une apoiadores e críticos da guerra, porém, é um consenso surpreendente: a defesa intransigente do território russo. Seja entre os que clamam por vitória total, ou os que pedem negociações, a ideia de ceder 1 centímetro de solo nacional é inaceitável. Essa unanimidade revela uma verdade incômoda: o apoio ou a rejeição ao conflito não depende apenas de ideologia, mas do quanto a população é exposta à realidade da guerra.
Quem acompanha de perto as baixas, as privações e as falhas militares tende a questionar. Quem se alimenta apenas de propaganda oficial, por outro lado, segue acreditando em narrativas distantes da realidade. E é justamente essa divisão que torna o debate tão volátil. Após a invasão de Kursk, o percentual de russos dispostos a apoiar um cessar-fogo e a retirada das tropas, mesmo sem alcançar os objetivos iniciais, saltou para 40% a 49%, níveis recordes desde o início da guerra. Enquanto isso, os que rejeitam qualquer negociação permaneceram em 33%, um grupo dividido entre os verdadeiros ideólogos da vitória a qualquer custo, e aqueles movidos pelo medo, o temor de que uma derrota abra as portas para represálias ucranianas em solo russo. Esse medo, aliás, explica por que eventos como os atentados de Crocus City Hall, rapidamente atribuídos ao inimigo pela máquina de propaganda, geraram um breve aumento no apoio à guerra. Mas a ilusão durou pouco. A invasão de Kursk, com suas imagens de tanques ucranianos em cidades russas e civis abandonados à própria sorte, expôs a fragilidade do Estado. Governadores fugiram, soldados recuaram, e a promessa de proteção se revelou vazia. Diante desse cenário, até os mais céticos começaram a se perguntar: até quando vale a pena sustentar uma guerra que não traz vitórias, apenas mais dor? A resposta, cada vez mais clara, ecoa nas ruas, nos lares e nos números das pesquisas. E ela não favorece o Kremlin. E os números não mentem. As pesquisas revelam uma verdade incômoda para o Kremlin. A população russa já não vê a guerra como um caminho para a glória, mas como um abismo de perdas. Quando questionados sobre o que deveria ser prioridade nas negociações de paz, apenas 26% defendem a manutenção das terras conquistadas, contra 56% que preferem abrir mão delas em troca da segurança. A matemática é simples: para a maioria, a integridade do país vale mais que a expansão forçada. E essa conta só faz sentido quando se percebe que por trás dos discursos triunfalistas, o que sobra são famílias destruídas, cidades bombardeadas e uma economia que sangra para sustentar um conflito sem fim. A desilusão não para por aí. Após a invasão de Kursk, o medo da mobilização voltou a assombrar as ruas. Antes, a ideia de convocar mais homens para o fronte era recebida com resignação. Agora, é vista como uma sentença. Pesquisas mostram que 49% dos russos prefeririam trazer os soldados de volta, mesmo que isso signifique admitir a derrota, a arriscar uma nova leva de recrutas. E não é difícil entender por que 78% dos entrevistados apontam a morte e os ferimentos no fronte como o maior problema do país. Nas regiões mais pobres como Daguestão, Tuva e Buriatia, onde a mobilização foi mais brutal, esse número chega a 90%. Afinal, quem quer enviar seus filhos, maridos e irmãos para uma guerra que já ceifou milhares de vidas, sem nenhuma garantia de vitória? Até mesmo a motivação dos que ainda se alistam está em xeque. Dos que vão para a linha de frente, 37% admitem que o fazem por dinheiro, 29% por um senso de dever distorcido, e o restante por uma mistura dos dois. Os que apoiam a guerra tentam romantizar esses motivos, atribuindo-lhes nobreza, mas a realidade é crua. A maioria não acredita mais em heroísmo. Para os opositores, a desconfiança é ainda maior, 88% veem os contratados como mercenários, movidos apenas pelo salário. E como culpar quem pensa assim? Quando o Estado não oferece nada além de promessas vazias e um futuro incerto, o que resta senão o pragmatismo? Os dados do Levada Center não deixam dúvidas. A percepção de que a guerra trouxe mais prejuízos que benefícios só cresce. Em maio de 2023, 47% dos russos já enxergavam o conflito como uma fonte de danos. Hoje, esse número saltou para 57%. Enquanto isso, os que ainda acreditam em vitórias caíram de 38% para 28%. E o mais revelador: quando perguntados sobre o que a Rússia ganharia com uma suposta vitória, 56% responderam: nada. Nada além de mais dor, mais luto, mais um retorno forçado a um passado que já não existe. Para os outros 30%, os supostos benefícios se resumem a fantasias: o retorno dos que fugiram, a reconstrução dos laços familiares, a ilusão de que tudo voltará a ser como antes. Mas como voltar atrás quando a guerra já reescreveu a história? A pressão por paz é palpável. Quando questionado sobre a retirada das tropas e o início de negociações, 49% apoiam a ideia, mesmo que as metas da guerra não tenham sido alcançadas. Se a pergunta é feita sem menção a objetivos não cumpridos, o apoio sobe para 61%. Apenas 8% insistem em continuar lutando até o fim, custe o que custar. O resto?
Ou querem o fim imediato, ou aceitam um acordo que, na prática, seria uma admissão de derrota. E isso, para um regime que vende a guerra como uma cruzada sagrada, é o pior dos sinais. A propaganda ainda tenta maquiar a realidade, mas os fatos são teimosos. A cada dia, mais russos percebem que a única vitória possível é parar de enterrar seus mortos. E quando até os que antes aplaudiam a guerra começam a questionar, o Kremlin deveria se perguntar: até quando conseguirá manter essa farsa? A resposta, como sempre, está nas entrelinhas dos números, e eles não mentem. Os números não deixam dúvidas, quando confrontados com a escolha entre anexar territórios a qualquer custo ou encerrar o conflito sem condições, apenas 31% dos russos optam pela primeira alternativa. Já 72% preferem o fim imediato da guerra. A diferença é gritante e reveladora. Afinal, quando a pergunta é formulada de forma mais dura, sem rodeios, o discurso oficial desmorona. A propaganda pode insistir em vitórias heroicas e conquistas históricas, mas a realidade é que a maioria já não acredita na narrativa. O que antes era aceito como inevitável agora é questionado, e o medo de perder mais vidas fala mais alto do que qualquer retórica patriótica. Essa resistência não surge do nada. Ela é fruto de um cansaço profundo, de um luto que não pode ser silenciado, de promessas não cumpridas e de um futuro que se tornou incerto. Os russos não são ingênuos, eles sabem que cada dia de guerra é mais um dia de sofrimento, mais um dia em que seus filhos, maridos e irmãos são enviados para morrer em uma guerra que não escolheram. E mesmo que ainda não tenham rompido completamente com o mito da guerra justa, ou da Rússia cercada pelo Ocidente, a simples ideia de paz já se tornou um desejo mais forte do que qualquer ilusão de grandeza. O Kremlin sabe disso. Por isso, trava uma batalha desesperada contra a verdade. Não é à toa que bloqueia plataformas, persegue jornalistas e espalha desinformação em escala industrial, porque a informação é o inimigo número 1 de qualquer regime que depende da ignorância para sobreviver. Um povo informado é um povo que questiona. Um povo que questiona é um povo que resiste. E um povo que resiste é uma ameaça existencial para quem governa pela força. Cada pessoa que se recusa a apoiar a guerra, mesmo que em silêncio, é um golpe na máquina de guerra russa. Cada contrato militar não assinado, cada voluntário que desiste, cada família que pressiona para que seus filhos não sejam enviados para a frente é uma pequena vitória. Não importa se o fim virá com uma revolução nas ruas ou com um colapso interno, o que importa é que cada dia de resistência, por menor que seja, aproxima esse momento. A guerra não é do interesse dos russos. Ela nunca foi. Ela é um projeto de poder, sustentado pela mentira e pela violência, que sacrifica vidas em nome de uma ilusão. E quanto mais pessoas perceberem isso, mais difícil será para o regime manter sua farsa. Por isso, a luta pela verdade não é apenas moral, é estratégica. Porque no fim das contas, a única coisa que pode derrotar um império de mentiras é a realidade. E ela, cedo ou tarde, sempre vence.